batalha fria, industrial, ou seja, é o ato da sabotagem, é o ato, então, meus irmãos, de querer derrubar você, pelo que você está fazendo. Os filisteus, eles usaram a arma dizendo: já que você, Abraão, cavou esses poços, nós vamos fazer o seguinte: nem nós, nem você, nós vamos então entulhar, nós vamos colocar terra no poço. Isaac, meus irmãos, está neste momento encontrando essa situação de alguns anos atrás. O que você faz diante disso? Você desiste? Você tem uma perspectiva otimista? O que você vai fazer? Diante da oposição, meus irmãos, diante das intrigas, da sabotagem, da guerra fria, ou do fogo amigo, porque quando Isaac está naquela região, todos eles estavam dizendo que eram amigos de Isaac, mas sempre do lado dizendo: no momento que você prosperar, nós seremos seus inimigos. Vamos então tapar os poços. Nós queremos ver você também dando para trás. Vamos então aí, versículo 18 agora, meus irmãos. Olha só o que acontece com Isaac, eu gostaria que você aprendesse aí. Versículo 18. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão. Meus irmãos, Isaac, mais jovem, ele acompanhou, ele viu, ele estava perto, percebendo que os servos do seu pai Abraão, eles cavaram aqueles poços, ali tinha água. Então o que Isaac faz, meus irmãos? Ele não iria perder mais tempo de abrir novos poços. Isaac então tem um entendimento assim: olha, na época do meu pai eu acompanhei, e ele abriu alguns poços, e aqui tem água em abundância, então não vou perder tempo, eu vou reabrir os poços. Aqui você tem uma outra lição: às vezes você está gastando muito tempo na mesma atividade, no mesmo trabalho, no mesmo serviço. Isaac não, meus irmãos, ele queria ser proativo, ele queria o desenvolvimento rápido, então ele entendeu: olha, é fácil, eu vou perder tempo de cavar novos poços, eu vou reabrir aqueles que eu acompanhei na época de meu pai. Meus irmãos, tem hora que nós precisamos reabrir poços entulhados pelos os adversários, os oponentes, aqueles que são contrários. Porque às vezes, meus irmãos, o tempo que você gasta demais em perder tempo com os inimigos, você poderia estar reabrindo novos poços, ou reabrindo os poços que estavam entulhados. Mas aqui, meus irmãos, nós vamos caminhando, aprendendo mais ainda com Isaac. Versículo 18. Quando Isaac ele está para reabrir os poços do seu pai Abraão, Isaac ele tinha certeza que ali ele ia encontrar água. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos cansados, perdendo tempo, de querer inventar a roda, de querer fazer coisas que você poderia fazer em pouco tempo, apenas reabrir, sabendo que ali você vai encontrar. É importante que você aprenda com Isaac sobre essa questão em Gerar, sobre o problema dos filisteus. Mas vamos caminhar um pouquinho mais, versículo 19 agora. Vamos lá, versículo 19 agora, Jordan, por favor. E o servo de Isaac cavaram naquela terra, naquele vale, e acharam ali uma fonte de águas correntes. Bem, os filisteus então estavam ali na oposição, quanto aos poços da época de Abraão ainda, e agora, meus irmãos, a discussão foi tão grande, de que Isaac foi expulso de Gerar, ele foi então para o vale.
Às vezes, você precisa ir para o vale. Só que o vale vai te ensinar a não depender de você, mas depender de Deus. Meus irmãos, Isaac estava sendo expulso de Gerar por causa dos poços que ele estava reabrindo para matar a sede da sua família, do seu rebanho, a prosperidade que Deus estava dando a Isaac, era necessário reabrir os poços. E aí veio a inveja. A Bíblia diz claramente, o versículo 14 aí do capítulo 26, que eles estavam com inveja. A inveja mata, meus irmãos. Arruína a vida das pessoas. Isaac então vai, tranquilo, sabendo que Deus estava conduzindo a vida dele, Deus estava no controle, estava no comando da vida dele. O que acontece? Os servos de Isaac, eles vão abrir novos poços, e eles encontram águas correntes, manancial. Eles vão encontrar, meus irmãos, agora o que seria chamado de ouro para os grandes agricultores, os grandes produtores. Isaac, então, ali era considerado um homem rico, porque tanto do rebanho, quanto também a posse de água. Águas correntes, mananciais. Agora, meus irmãos, eu quero ficar um pouco mais tempo aí, a partir do versículo 20. Eu gostaria que você me acompanhasse nesse momento aí. Tudo isso aqui foi uma introdução para a gente chegar até o versículo 20, até o versículo 33. Meus irmãos, no Antigo Testamento, quando acontecia alguns fatos marcantes, era dado certo nome para um determinado episódio. Por exemplo, no momento que Samuel, ele vai colocar uma pedra na batalha contra os filisteus, ele vai chamar a pedra de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse momento, meus irmãos, Isaac, ele vai nomear esses novos poços que ele, os seus servos estão abrindo para produzir água. Eu gostaria então de saber aonde você se encontra nesses nomes dos poços de Isaac. 4 nomes aí. Vamos lá? Versículo 20. Acompanhe comigo, por favor, aí. Versículo 20. Mas os pastores de Gerar, Isaac agora está no vale. Aqueles pastores lá de Gerar, viu ele reabrindo os poços, eles viram Isaac abrindo novos poços. Olha só o que acontece, meus irmãos. Discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Eu gostaria que você aprendesse aqui o princípio. Você perde tempo demais em Ezeque. Às vezes você tem que perder para ganhar. Talvez você está passando por esse momento de Ezeque. No seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, na sua empresa, no seu comércio. Você se encontra em Ezeque. Discussão. Os filisteus novamente levantam contra Isaac, dizendo: esse poço aí é nosso, a água é nossa, você não tem nada aqui. Meus irmãos, Isaac aprendeu com Abraão, seu pai, evitar discussão, que não leva a lugar nenhum, que não produz nada. É nesse momento, meus irmãos, que Isaac lembrou da época do seu parente, do seu primo Ló. Os pastores de Ló estavam discutindo com os pastores de Abraão por causa de pastos. E Abraão então chega para Ló
dizendo: meu querido sobrinho, somos parentes, não vamos brigar, não vamos discutir. Vamos fazer o seguinte: escolha a melhor parte para você. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão estava ensinando Isaque, jovem, a evitar a discussão. Você pode estar com a razão, mas no momento que você entra em uma discussão, você já perdeu a sua razão. Capítulo 6 de 1 Coríntios, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai falar claramente sobre o litígio dentro da igreja. Às vezes, meus irmãos, nós estamos entrando em uma discussão que acaba com as nossas emoções, com a nossa saúde mental, a nossa saúde física, porque nós queremos ficar em exeque, queremos dizer: isso é nosso, isso é o meu direito. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos vendo aí casais se destruindo, se degladiando por coisas pequenas. Ezeque, meus irmãos, é o princípio que nós aprendemos com Isaque. Não vale a pena discutir. Abra mão agora para ganhar na frente. Esse é o princípio de Isaque. Isaque, então, meus irmãos, ele deixa aquilo ali. Você está dizendo que a água é sua, né? O poço é seu, tudo beleza, fica aí. Eu vou chamar esse lugar aqui de Ezeque, porque vocês estão discutindo com coisas que não vai trazer nenhum benefício para mim. Meus irmãos, em 2022 você começa a trabalhar isso na sua vida. Às vezes você está aprisionado em Ezeque, está discutindo, parece que tem razão e não quer ser feliz. Meus irmãos, há um poço de água viva, um manancial que quer fluir em nós, e nós queremos então discutir com uma coisa que não é nossa. Perdemos tempo demais, meus irmãos. Ezeque. Você sabe o que Paulo escreveu lá na primeira carta de Coríntios 6, né? Paulo disse: olha, meus irmãos, vocês estão entrando em litígio, uma pendência judicial, vocês estão levando seus irmãos aos tribunais, não há ninguém sábio entre vocês. Meus irmãos, tem hora que nós estamos vendo briga dentro da própria igreja, pessoas entrando de uma grande debate, uma discussão, por falta de sabedoria, não soube lidar. Quando duas pessoas convivem, meus irmãos, o conflito é inevitável. E Isaque então está dizendo: você quer se relacionar melhor? Não fique em Ezeque, não fique entrando em discussões inúteis, fúteis, tolas. Saia de Ezeque. Primeiro poço que Isaque deu o nome. Os filisteus estavam dizendo: essa água é nossa. Os filisteus não trabalharam para abrir aquele poço, meus irmãos. Estavam reivindicando, como na época de Abraão. E às vezes, meus irmãos, nós precisamos aprender esse princípio aqui. Mas sabe o que aconteceu, né? Isaque então diz assim: olha, então fica aí, fica com esse poço, de boa, fica tranquilo. Aí Isaque orienta o servo dele a partir para um outro lugar. Aí vai mais na frente. Quero que você entenda, meus irmãos, segundo alguns arqueólogos, era necessário quase 70 metros para chegar à água, tá? Não fique na sua mentalidade achando que a água era fácil. Isaque poderia, meus irmãos, estar discutindo, brigando, porque o poço é muito fundo e a água ele encontrou. Então não seja ingênuo, meus irmãos, em achar que abrir mão de uma discussão pelo poço. A água, meus irmãos, era o maior tesouro naquele momento. Preste bem atenção aqui. Mas Isaque está abrindo mão. Eu não vou perder tempo, não vou perder energia. A minha saúde mental aqui é mais importante do que esse poço. Vamos para frente. Ele foi para frente. E sabe o que acontece, né? No momento que os seus sabotadores, os seus inimigos, aqueles que querem ver o seu mal, Deus vai transformar o mal em bem. Deus vai fazer isso sempre. Aí Isaque vai para frente. Olha só o versículo 21 aí.
Acompanhe comigo aí, versículo 21. Então, os seus servos cavaram outro poço. Mas eles quem? Filisteus, também discutiram por causa dele. Por isso, Isaque o chamou de Sitna, que significa inimizade. Você percebe então aí que é um passo, tá? Primeiro começa com a discussão. Depois, essa discussão gera inimizade. Segundo os estudiosos da palavra aqui em hebraico, meus irmãos, a mesma raiz da palavra Satã, Satanás, para adversário, ódio, é a palavra para Sitna. Ou seja, Isaque abre mão da discussão, só que os filisteus estavam, meus irmãos, envenenados. Eles estavam possuídos por Satã, o ódio. E aqui, meus irmãos, preste bem atenção agora, eles começam a entrar para a briga, a inimizade. Todo momento que você entra para uma discussão, vai gerar ódio, inimizade, no seu casamento, nas suas amizades, no seu comércio. É um passo de Ezeque para Sitna. Não fique em Ezeque. E não deixe que a raiz de amargura seja plantado em Sitna no seu coração. Isso que é a história de Isaque em Gerar. Saia de Ezeque e saia de Sitna. Meus irmãos, Isaque tinha toda a oportunidade para acabar com os filisteus. Isaque tinha muito poder, meus irmãos. Era muito rico, riquíssimo. Isaque poderia destruir aqueles pastores de Gerar muito rapidamente. Só que ele não faz uso da força, da guerra, da beligerância. Às vezes, meus irmãos, um ato medíocre, você não pode se igualar aos medíocres. Você não pode lidar com a mesma pessoa. Se uma pessoa como cachorro está trazendo o osso para você, lembre-se que ele vai também levar o osso de você para outra pessoa. Quando você é dominado em Ezeque e em Sitna, você só vai trazer sofrimento ao seu coração, à sua mente e o seu físico. Isaque, então, o que é que faz, meus irmãos? Novamente, Isaque abre mão. Eu, você, todos nós, se colocássemos Isaque em um júri, nós iríamos olhar para Isaque dizendo: você é o frouxo, Isaque. Você está deixando esses camaradas tomarem conta de você. É assim que nós agimos, meus irmãos. Queremos voltar à época de talião, olho por olho, dente por dente. Mahatma Gandhi já dizia: se nós queremos continuar nessa lei de talião, olho por olho, dente por dente, todos nós seremos cegos e todos nós seremos banguelos. Quando nós queremos, meus irmãos, partir para a batalha, para a carne, para a guerra, nós já perdemos o nosso direito. Às vezes, meus irmãos, nós achamos, a nossa maneira de enxergar, de uma maneira humana, é que nós queremos partir para a vingança. Isaque, esse camarada está falando demais. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a vida dele, vamos acabar? Isaque não fez isso, meus irmãos. Houve uma discussão, ele saiu fora. Aí os camaradas continuam perseguindo ele. Ele vai para lá o outro poço. E agora houve um ódio, uma inimizade. Isaque disse: olha, isso não vai tomar conta do meu coração, da minha mente.
posso ser chamado por qualquer tipo de nome, mas eu não vou entrar nessa batalha. Você já viu aquela história? Tem muita gente que diz o seguinte: olha, eu demoro de entrar em uma briga, mas eu dou um boi para não entrar, mas também quando eu entro, também agora não dou mais uma boiada. Meus irmãos, isso não é atitude de cristão não, meus irmãos. Isso não é atitude de arrependidos. Metanoia na nossa mente, meus irmãos. Isaac é um tipos de Cristo, nos ensinando a viver relacionamentos, meus irmãos, terríveis, tóxicos, corrosivos, envenenados. Isaac abre mão de Ezeque, para que não venha a raiz da mágoa, do ódio, mas os filisteus queriam. Aí Isaac então, meus irmãos, sai dali, diz: tudo bem, vocês querem também ficar com esse poço aqui? Pode ficar. Isaac já está perdendo 2 poços aí, tá? Ezeque e Sitna. Só que para os filisteus, meus irmãos, no momento que ele estivesse usando aquela água de Ezeque, os filisteus estariam lembrando que eles tomaram a força na discussão. No momento que eles estariam usando a água de Sitna, eles iriam entender que estava tomando a água amarga do ódio, do veneno. Sabe o que aconteceu com Isaac? Ele abre mão desse veneno. Vamos para frente. E aí acontece agora, meus irmãos, algo incrível. Versículo 22. Abra sua Bíblia aí, Gênesis 26, 22 agora. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Amém ou não? Amém ou não? Observe só, meus irmãos, o que está acontecendo. Quero que você entenda isso. Isaac então está dizendo: olha, você quer ficar com isso aqui, não quer? Com a discussão, com Ezeque, fique com ele. Você quer ficar com esse aqui, né? Sitna, não quer? Quer, então fique com ele. Sabe por quê? Porque Isaac sabia, meus irmãos, a quem ele servia. Isaac sabia quem era o Criador da água, quem estava indicando para abrir novos poços, meus irmãos. Isaac não iria perder a bênção, porque Deus estava dando a promessa para ele. Foi assim que aconteceu com Esaú, meus irmãos. Esaú estava com fome, e no momento da fome, Jacó se aproveita e pede então agora o direito da primogenitura. E aí Esaú então diz assim, a Bíblia diz que Esaú, ele foi incrédulo, ele foi mau, ele não teve respeito à herança da primogenitura. E Esaú então disse: o que importa, o que adianta a primogenitura nesse momento? Às vezes, você não olha que no momento da discussão, a consequência pode ser trágica. No momento da inimizade, do ódio, pode ter uma consequência terrível. Isaac abre mão de Ezeque, mão de Sitna, e agora ele vai cavar um outro poço. Ali os filisteus desistiram, meus irmãos. Deus vai fazendo a obra. Você sabe o que aconteceu em Números 23? Números capítulo 23, meus irmãos. Tem a experiência de um profeta chamado Balaão. O rei de Moabe contrata Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão chega para o rei, meus irmãos, e aí Abraão diz o seguinte: olha, rei, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Percebe então aí? Isaac disse: eu não vou perder a bênção, a promessa do Senhor, por causa de uma discussão tola, por causa de uma inimizade. Meus irmãos, às vezes nós estamos brigando por coisas pequenas, nós estamos discutindo, meus irmãos, coisas inúteis, fúteis da vida. Destruímos amizades, destruímos, meus irmãos, vários relacionamentos.
E nós esquecemos de que Deus, Ele está no comando e Ele vai abrir um poço agora espaçoso. A palavra é Rehobote, lugar espaçoso, lugar amplo, lugar largo. Isso significa dizer, meus irmãos, que Deus, Ele abre uma porta, escancara para você, porque você venceu o seu próprio inimigo da discussão, da mágoa, do ódio e da vingança. Você se controlou. Alguém já disse que a fera indomável é você mesmo. Se você consegue se domar, se controlar, você conquista. Vai conquistando. Mas se você não consegue se controlar, como é que você vai então alcançar outras conquistas? Rehobote, meus irmãos, lugar espaçoso. Você só vai chegar a um lugar espaçoso se você abrir mão da discussão de Ezeque. Você só vai chegar em Rehobote se você abrir mão do ódio. Essa raiz de amargura que está acabando com você. Meus irmãos contam uma determinada experiência de um senhor. Ele já estava com quase 70 anos. E aconteceu quando ele tinha uns 25, 30 anos de idade. Alguém fez mal a ele e à família dele. E ele disse: eu vou juntar dinheiro, vou fazer de tudo para vingar o que essa pessoa fez comigo. Meus irmãos, se uma pessoa está com 70 anos, e aconteceu aos 30 anos de idade, ele está agora 40 anos na prisão do ódio, da mágoa, da vingança. Esse homem não viveu, ficou aprisionado ao seu carrasco, ao seu algoz. E talvez eu estou falando com alguém que está assim também. Sofreu com o pai na infância, ou com a mãe, e está nutrindo citina, o ódio, destilando veneno, e não consegue chegar em Rehobote, não consegue ter uma vida ampla, espaçosa, um lugar largo, é porque está preso ao seu próprio veneno. Meus irmãos, às vezes nós perdemos tempo demais nessa vida, que a vida é muito curta, perde tempo demais, discutindo por coisas materiais, e você vai acabando todas as suas relações. É necessário então você abrir mão de Ezeque, mão de Sitina, para chegar a Rehobote. Você sabe que às vezes nós não prosperamos? É porque Deus não trabalha com o coração com mágoa, com ódio. Deus não faz prosperar quando você mesmo não é próspero na sua mente e no seu coração. Se você quer chegar até Rehobote, deixa Ezeque para trás, deixa Sitina para trás. Não continue carregando nos seus ombros todo esse lixo do seu passado. Olhe para frente. Deus quer abrir estradas largas, conquistas amplas na sua vida. E só faz isso quando você abre mão do seu direito. Que a gente briga tanto pelo direito, e o Senhor quer fazer essa diferença. Vamos agora para o versículo 33. O servo de Isaque continuaram cavando. Abriu primeiro, os filisteus se apossaram, dizendo: essa água é nossa. Isaque então abre mão, dizendo: então fique com ele, vou chamar de Ezeque, não vou discutir. Isaque vai para o segundo poço. Isaque abre mão, dizendo: olha, vou chamar de Sitina porque vocês estão criando uma contenda, uma inimizade, um ódio. Eu vou deixar isso para trás. Aí Isaque vai para frente, Deus abre um espaço, Rehobote. Deus abrindo caminhos para Isaque. Sabe o que Deus faz, né? Não parou ali em Rehobote, não. Os servos de Isaque continuaram, meus irmãos. O versículo 33, está bem claro aí.
Eles chegam para Isaac dizendo: Isaac, achamos água. E aí Isaac dá o nome àquele poço de juramento, meus irmãos. Seba. É daí que veio o nome Berseba, juramento. Deus tinha jurado a Isaac, promessas feitas a Isaac, que Isaac seria próspero, Isaac seria uma bênção. Isaac é o descendente de Abraão, o filho da promessa. Isaac reconhece, meus irmãos, que Deus o ajudou para abrir aquele poço, por causa do juramento que Deus fez a ele. Quantas vezes, meus irmãos, nós esquecemos que Deus, Ele está no controle da nossa vida. Se você chegou até Reobote, lembre que é Deus que está conduzindo a sua vida. E quando você menos espera, Deus Ele faz infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. Achamos água. Seba. Juramento. É aqui, meus irmãos, que nós precisamos aprender. Quantas vezes a discussão, o ódio, nos tira das promessas do Senhor, impede, e você tem um lugar espaçoso para Deus agir na sua vida, para Deus fazer você uma bênção, prosperar cada vez mais. Meu irmão, minha irmã, essa história de Isaac é em gerar, e Deus quer gerar em você essa intimidade com Ele ao ponto de você entender isso. Olha para trás, é pandemia com variantes, e às vezes nós estamos reclamando, discutindo, é com o governo, é com fulano, é anti-vacina, é isso e aquilo. Meus irmãos, não temos tempo para isso. Você tem que olhar que Deus poupou a sua vida. Você está aqui hoje por isso, porque Deus está levando você a Reobote, e Deus quer que você chegue até Seba, dizendo: estou aqui porque Deus fez promessas para a minha vida e a minha família. Você acredita nisso? Amém? É isso que Deus está querendo que você. Vamos caminhar um pouco mais? Olha só aí o que está em Jeremias 2, versículo 13. Olha só aí, meus irmãos. Jeremias 2. Jeremias 2,13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retém água. Meus irmãos, quando está falando de fonte de água viva, está falando de manancial, água viva, fonte inesgotável. Às vezes, meus irmãos, uma cisterna que não retém água, é uma cisterna parada, que ali vai criando limo, vai chegando bicho, porque não é água viva. Ou seja, nós às vezes fazemos escolhas erradas, abandonamos Deus,
e fazemos a nossa própria escolha, porque nós não queremos saber de água viva, a fonte inesgotável, nós queremos abrir os nossos próprios poços, queremos a nossa própria água, e nós entramos, meus irmãos, no envenenamento da nossa vida. É porque nós cometemos esses dois crimes. Abandonamos a Deus, a fonte de água viva, e nós abrimos a nossa própria cisterna. Eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, para você sair dessa sua arrogância, dessa sua empáfia, dessa sua vida, simplesmente o eu, e Deus está dizendo, você não pode fazer nada sem mim. Você às vezes está preso em Ezequiel, em Sitiná. Eu quero levar você até Reobote para você entender e chegar a Seba, o juramento que eu fiz com você. E eu estou querendo que você saia dessa cisterna, de uma água envenenada, e volte ao manancial, à água da vida. Você cometeu esses dois crimes terríveis. Caminho para o final, meus irmãos, João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Leia, por favor, só os irmãos agora. João 7,38. Você tem que crer em Jesus. Não é do seu jeito. Como diz a Escritura. O seu interior, meus irmãos, manancial, fonte de água viva, vai fluir. Reobote, lugar espaçoso, lugar amplo, lugar aberto de conquista. E desse interior você vai perceber o juramento que Deus fez. Beceba, pacto, promessas. É esse momento que nós encontramos, meus irmãos, a história de Isaac em Gerar. E é isso que o Senhor quer para você, meu irmão, minha irmã, em 2022. Não desça ao Egito. Permaneça na terra que eu indicar e continue aí. Isaac então permaneceu em Gerar. E agora Isaac vai reviver uma briga do passado dos filisteus com seu pai Abraão. Isaac vai revivendo, trazendo a memória. Isaac está dizendo, não vale a pena discutir, não vale a pena ter ódio, inimizade. Deus, ele vai me dar um lugar tão amplo, e Deus tem uma promessa, um juramento para mim e para toda a minha descendência. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Finalizo, meus irmãos, a frase do servo de Isaac, Gênesis 26, 32. Achamos água. Só as mulheres agora. Só os homens. Parece que as mulheres estão falando mais bonito que os homens, né? Os homens, para encontrar água é muito difícil, meus irmãos. É complicado esses homens. Muito racionalismo. Tem dificuldade de achar água. Achamos água. Os servos de Isaac, meus irmãos, estavam felizes da vida. Isaac, achamos água. A nossa alegria neste ano, meus irmãos, é para que todos vocês achem água em Cristo, para que fontes de água viva fluem dentro de vocês, para que haja prosperidade, primeiramente a prosperidade espiritual, uma intimidade com Deus, um andar com Deus, uma prosperidade, meus irmãos, emocional, para que a sua mente esteja intacta, para que haja uma prosperidade física, para que Deus combata todas as enfermidades de você, meu irmão, minha irmã. Que haja prosperidade material também, meus irmãos, porque você, quando ama Deus,
todas as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas pelo Deus de promessa. É esse momento, meus irmãos, que nós precisamos, como servo de Isaac, achamos água. Saia de Ezeque, meu irmão, minha irmã. Saia de Sitna. Chegue até Reobote. Mas deixe Deus agir, porque Ele quer fazer mais do que você imagina. E Ele quer que você perceba até Seba, para que perceba o pacto, o juramento, a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos convidar o Ministério de Louvor e nós vamos cantar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Hoje, durante o dia de hoje, com a história de Isaac e Gerar, nós já aprendemos tantas coisas, tantos ensinamentos para 2022. E um desses ensinamentos é que a obediência, e a permanência de Isaac, obedecendo a Deus, fez com que Deus cumprisse promessas e abençoasse o seu servo Isaac. A promessa que ele fez para o pai de Isaac, Abraão. E uma promessa que é dada a nós e foi dada a todos nós é que a gente permanecesse na espera do nosso noivo. Nós, como noiva de Cristo, estamos à espera da volta de Jesus. Jesus que é a nossa água viva. Jesus que é essa água que a gente encontrou. Então, que essa música ela seja a sua oração, que ela seja realmente um desejo do seu coração, que o Senhor volte. Porque essa é a promessa que o Senhor voltará e nos levará para morar com Ele, num lugar espaçoso, assim como Rebote, o poço em Rebote. Amém?
Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Nós estamos encerrando o culto desta noite. Quero agradecer a sua presença, também você que veio hoje pela primeira e outras vezes, a você que nos acompanhou aí pelo YouTube também. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Tenha uma semana ricamente abençoada. Nós vamos orar. E Jesus disse: olha, se você tem sede, você tem que vir a mim e beber, para que eu mate essa sede. A mulher disse: Senhor, mas a água, o poço é muito fundo, não temos como tirar a água do poço de Jacó. E Jesus disse: mulher, você vai continuar tendo sede, mas a água que eu lhe der, você jamais terá sede. Vamos orar? Pai querido, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor nesta noite. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Juntos nós adoramos e bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado pela tua palavra. Serve de bússola, de orientação. E às vezes as nossas relações estão tão desgastadas. Nós estamos brigando por coisas que às vezes não vale a pena. Nós estamos com ódio no coração. E o Senhor tem promessas, bênçãos, e nós às vezes pelo nosso rancor, a nossa mágoa, a nossa vingança, nós não estamos desfrutando do melhor que o Senhor tem para nós nessa terra. Tira a mágoa, o rancor, a vingança de cada coração nesta noite, Senhor. Coloca Reobote, que nós estejamos em Reobote, o lugar espaçoso, coração grande, coração aberto para amar e perdoar, e nós possamos ver o juramento do Senhor em Seba, Beceba, o lugar do juramento. Abençoe o teu povo, Senhor, que esse ano de 2022 seja um ano de conhecimento, de intimidade com o Senhor. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós agora, para todo sempre. Amém. Amém. Queira sentar, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Uma oração silenciosa. Nos despedimos no culto desta noite. Deus abençoe a todos.